Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Inteligência Emocional, uma leitura e análise do livro Inteligência Emocional da coleção Harvard Business Review. Hoje vamos falar sobre o capítulo 10, quando os jovens são promovidos cedo demais. Em todos os exemplos desse artigo, os nomes das pessoas foram alterados. De muitas maneiras, Carlos, 36 anos, é o líder nato. Ele é brilhante, criativo, energético e agressivo, um gênio em estratégias e finanças. Carlos galgou rapidamente níveis hierárquicos graças a seus aguçados instintos para negócios e uma comprovada capacidade de obter resultados financeiros, mudando de empresa de vez em quando a fim de subir na carreira. Mas seu emprego atual está em risco. Sendo presidente de divisão numa multinacional de produtos de consumo, acaba de descobrir um grande revés num novo produto que tinha sido bastante divulgado. Milhares de encomendas foram adiadas, os clientes estavam furiosos e o valor das ações da companhia despencaram quando isso veio ao público. Pior, a crise era totalmente evitável se Carlos compreendesse o valor de construir relacionamentos com seus pares e seus subordinados. Teria sido capaz de avaliar os desafios no aspecto multifuncional no desenvolvimento desse produto específico. Poderia ter tomado conhecimento do potencial atraso meses antes, e não na última hora. Poderia ter adiado uma campanha de publicidade em nível nacional e ajustado as expectativas com os investidores. Até mesmo poderia ter encontrado um meio de resolver os problemas e lançado o produto no prazo. Mas, apesar da sua capacidade de deslumbrar os superiores com seu talento e seu intelecto, Carlos é visto pelos pares e subordinados como uma pessoa intolerante e distante, que se autopromove. Para piorar, talvez ele só esteja parcialmente consciente de como os outros o veem e não está muito preocupado com a parte que sabe. Esses relacionamentos não são prioridades para ele. Como a todos os outros jovens talentosos, faltam a Carlos as competências emocionais que o capacitariam a trabalhar de forma mais efetiva como parte de uma equipe. E agora, parece que seus chefes involuntariamente minaram sua carreira ao promovê-lo tão depressa, antes que ele conseguisse desenvolver as aptidões para relacionamento de que necessita. O que aconteceu com Carlos é um fenômeno cada vez mais comum. Nos últimos 10 anos, conhecemos dezenas de gerentes que se tornaram vítimas de uma danosa mistura de suas próprias ambições e da disposição dos chefes de deixar passar a falta de aptidões relativas a relações interpessoais. De fato, a maioria dos executivos busca pessoas inteligentes e agressivas, mais atentos às suas realizações do que à sua maturidade emocional. Além disso, sabem que os que têm melhor desempenho também têm opções. Se não conseguirem a vaga que querem numa empresa, a obterão em outro lugar. Por que então arriscar perdê-los para um concorrente adiando a promoção? A resposta é que promovê-los pode ser igualmente arriscado. Colocar gerentes ainda não amadurecidos em posições de autoridade rápido demais lhes rouba a oportunidade de desenvolver as competências emocionais que vêm com o tempo e a experiência, como a capacidade de negociar com os pares, controlar as emoções em tempos de crise ou ganhar apoio para uma mudança. Pode ser que os chefes fiquem encantados com a inteligência e a paixão em um gerente, e talvez vejam nele uma versão mais jovem de si mesmo, mas é mais provável que seus pares e subordinados os considerem arrogante e sem consideração, ou, no mínimo, distantes. E é aí reside o problema. Em algum momento na carreira de um jovem gerente, em geral no nível da vice-presidência,
Talento puro e ambição resoluta se tornam menos importantes que a aptidão para influenciar e persuadir. E, ao menos que os executivos sêniores considerem esse fato e façam da competência emocional uma alta prioridade, esses gerentes de grande potencial continuarão a falhar, muitas vezes com custo alto para a empresa. Pesquisas demonstram que quanto mais alto um gerente chega na hierarquia, mais importante para seu sucesso são as habilidades interpessoais de liderança. Nossos colegas no Centro para a Liderança Criativa descobriram que cerca de 1/3 dos executivos sêniores perde o rumo a certa altura, mais frequentemente por conta de um déficit emocional, tal como inabilidade para formar uma equipe ou controlar as próprias emoções em momento de estresse. E em nossos 55 anos de experiência em ensino e treinamento, vimos em primeira mão como um jovem gerente arrisca a carreira ao deixar de desenvolver competências emocionais. Mas o problema não é a juventude em si. O problema é a falta da maturidade emocional, que não vem fácil ou de modo automático, e não é algo que se aprenda no livro. Uma coisa é compreender a importância dos relacionamentos no nível intelectual e aprender técnicas como a de ouvir ativamente. Outra coisa, bem diferente, é desenvolver todo um acervo de competências interpessoais como paciência, abertura e empatia. A maturidade emocional envolve uma mudança fundamental na autoconsciência e no comportamento, e essas mudanças requerem prática, diligência e tempo. O chefe de Carlos admite que talvez tenha promovido os jovens gerentes cedo demais. Eu era exatamente como Carlos quando tinha a idade dele, mas era diretor, não presidente de divisão. É mais fácil cometer erros e aprender quando você não ocupa um cargo tão alto. Quero que ele tenha êxito e acredito que um dia poderá ser um grande CEO. Mas, às vezes, ele me põe em risco. É muito seguro de si para ouvir os outros. E assim, em muitos casos, executivos fazem favor a seus funcionários e à companhia, adiando a promoção de gerentes jovens e dando-lhes a oportunidade de desenvolver suas aptidões interpessoais. Interromper a ascensão do gerente por tempo suficiente para ele aprimorar sua experiência costuma produzir um líder eficaz e estável. Esse artigo examinará 5 estratégias para estimular as competências emocionais e redirecionar gerentes que estão pagando caro por relações prejudicadas ou inexistentes. As estratégias não são terrivelmente complicadas, mas implementá-las e conseguir que pessoas mudem comportamentos arraigados pode ser muito difícil. Muitos desses gerentes estão acostumados a receber elogios e não é fácil para eles receber feedbacks negativos ou agir de acordo com ele. Talvez você tenha que se satisfazer com pequenas vitórias e aceitar deslizes ocasionais. Mas o maior desafio pode ser resistir ao encanto dos jovens talentos, não os promovendo enquanto não estão preparados, e manter essa decisão mesmo que eles ameacem ir embora. Na prática, 1. Aprofunde o feedback de 360 graus. Providencie um amplo e profundo feedback para ajudar gerentes a se verem como os outros o veem, o que é essencial para construir autoconsciência. Ofereça a eles respostas por escrito a perguntas genéricas de uma ampla variedade de pares e subordinados, não apenas as suas. Gerentes poderiam descartar suas opiniões como distorcidas ou desinformadas. Dê tempo para reflexão e acompanhe conversas. Exemplo: embora seu tino para negócios fosse incomparável em sua companhia, um brilhante vice-presidente de 42 anos negligenciava relações com os pares e ganhou a reputação de ser uma pessoa inacessível. A corporação se perguntava se ele poderia inspirar o pessoal a apoiar novas estratégias importantes. Após uma profunda avaliação de 360 graus, ele começou a fortalecer conexões interpessoais. 2. Interrompa a ascensão.
para ajudar gerentes a aprender a tocar corações e mentes, deles atribuições especiais fora do seu percurso típico na carreira. Eles precisarão dominar uma negociação e influenciar talentos em vez de se valerem do grau hierárquico para ter autoridade. Exemplo: uma geniosa diretora de vendas regional não estava preparada para ser promovida a vice-presidente. Seu chefe a convenceu a liderar por um ano uma equipe que investigava oportunidades de venda cruzada. Ela aprendeu a usar da persuasão para ganhar o apoio de outros gerentes de divisão, construindo sólidos relacionamentos. Agora, vice-presidente, ela é considerada uma gestora bem entrosada, capaz de negociar em nome da equipe. 3. Reafirme seu compromisso. Se você advertiu os gerentes de que a promoção depende de competências emocionais, haja de acordo com isso. Essas competências não são opcionais. Exemplo: um vice-presidente sênior, avessa a conflitos, gerenciava bem seu próprio grupo, mas evitava situações de colaboração nos quais o potencial para conflito era maior. Por explorar alianças externas, a empresa considerava a colaboração vital. O CEO o rebaixou de cargo, temporariamente tirando-o do plano de sucessão e escalando para um projeto de equipe interfuncional. Escalado para um projeto de equipe interfuncional, ele aprendeu a lidar com discordância e construir consenso, e agora voltou a ser considerado para uma promoção. 4. Institucionalize o desenvolvimento pessoal. Deixe claro que o sucesso em sua companhia depende de competência emocional. Exemplo: um CEO enunciava os valores corporativos, enfatizando o aprendizado contínuo, inclusive os pedidos de ajuda. Ele criou incentivos para estimular esses comportamentos e incluir exigência de aptidões emocionais no planejamento de sucessão na firma. Conhecida por esse aprendizado e pelo crescimento, a empresa atrai e retém jovens executivos talentosos. 5. Cultive redes informais. Incentive gerentes a estabelecer relacionamentos com mentores fora da hierarquia comum. Eles encontrarão diversos estilos de liderança e pontos de vista, terão oportunidades para reflexão e amadurecerão emocionalmente. Aprofunde o feedback de 360 graus. Com seus questionários e escalas de classificação padrão, o feedback de 360 graus, como é tradicionalmente implementado, pode não ser específico ou detalhado o suficiente para atrair a atenção de gerentes inexperientes, que são excelentes em medidas de avaliação de caráter geral, mas têm problemas com desafios de relacionamento mais sutis. Esses gerentes se beneficiarão de um processo mais profundo e rigoroso, que inclua um tempo para reflexão e conversas de acompanhamento. Isso significa, por exemplo, entrevistar mais pares e subordinados do gerente e dar a ele a oportunidade de ler respostas específicas a perguntas genéricas. Esse feedback detalhado e extenso pode ajudar uma pessoa a se ver mais como os outros a veem, o que é essencial para um gerente jovem ao qual falta autoconsciência para compreender em que pontos não está correspondendo às expectativas. Testemunhamos essa falta de autoconsciência em Bruno, um vice-presidente de 42 anos numa empresa de software, um ambiente no qual a aptidão técnica é altamente valorizada. Bruno tinha chegado longe por puro intelecto, mas nunca havia avaliado bem as próprias forças. Assim, ano após ano, caso a caso, ele trabalhava com uma dificuldade dobrada para aprender a complexidade do negócio. E como consequência involuntária disso, seus colegas entendiam que sua inteligência e sua perspicácia em negócios estavam entre os melhores da companhia, mas o achavam inacessível e distante. Como resultado, a alta gerência questionava sua capacidade de liderar o tipo de mudança estratégica que exigiria a motivação do pessoal em todos os níveis. Só depois de passar por uma profunda avaliação de desenvolvimento de 360 graus, Bruno foi capaz de aceitar que não precisava mais provar sua inteligência, que poderia relaxar quanto a esse aspecto e, em vez disso, trabalhar no fortalecimento de suas conexões pessoais. Depois de meses se esforçando para cultivar relacionamentos mais fortes com seus funcionários, Bruno começou a notar que se sentia mais incluída em encontros sociais ocasionais, como conversas de corredor.
Arthur, um gerente sênior com 35 anos numa companhia de cimento e concreto, costumava ser considerado um campeão por seus subordinados diretos. Também era conhecido por ficar na defensiva toda vez que seus pares ou superiores o questionavam ou comentavam o desempenho de sua unidade. Mediante avaliações de 360 graus, ele descobriu que, embora todos os considerassem uma pessoa dedicada, voltada para resultados e tecnicamente brilhante, também o achavam muito protetor, por resistir a qualquer ação ou decisão que pudessem afetar seu departamento. Até mesmo seus funcionários afirmavam que ele os mantinha isolados do restante da companhia e que ele revisava todos os memorandos entre departamentos, não convidava pessoas de outras partes da empresa para reuniões de sua unidade e criticava abertamente outros gerentes. Só quando viu que seu pessoal concordava com o que os seus chefes lhe diziam, havia anos, Arthur admitiu que precisava mudar. Desde então, passou a considerar membros de outro departamento como aliados potenciais e tentou redefinir sua equipe para que incluísse pessoas de todas as áreas da empresa. Vale observar que muitos desses gerentes jovens e inteligentes não estão acostumados a ouvir críticas. Em consequência, podem desconsiderar um feedback negativo se os comentários não coincidirem com o que ouviram em conversas anteriores, ou caso seu ego seja mais forte. Podem concluir que são capazes de corrigir o problema imediatamente, afinal, têm sido capazes de resolver a maior parte dos problemas com que depararam no passado. Mas o desenvolvimento de competências emocionais requer uma prática contínua de interações pessoais. A boa notícia é que se você conseguir convencê-los de que essa questão ameaça sua carreira, eles poderão ser tão zelosos com o próprio desenvolvimento emocional quanto são com seus outros projetos. E é por isso que o feedback de 360 graus é tão valioso. Quando vem de múltiplas fontes e é contínuo, é difícil de ignorar. Interrompa a ascensão. Quando profissionais são promovidos várias vezes seguidas dentro da área de sua especialidade, eles não precisam sair da zona do conforto. Assim, quase nunca sentem necessidade de pedir ajuda, ainda mais se forem bons em resolver problemas. Por isso, podem se tornar excessivamente independentes e deixar de cultivar relacionamentos com pessoas que poderiam lhes ser úteis no futuro. Além disso, podem se basear na autoridade que vem da hierarquia, em vez de aprender como influenciar pessoas. Uma mentalidade de comando e controle pode funcionar em certas situações, sobretudo em gerências de nível médio e baixo, mas, em geral, não é suficiente em posições mais elevadas, nos quais relacionamentos entre pares são cruciais e o sucesso depende mais da aptidão para engajar as pessoas do que para desenvolver soluções de negócios. Às vezes, aconselhamos nossos clientes a ampliar as aptidões de jovens gerentes, atribuindo a eles papéis interfuncionais, fora do roteiro normal de suas carreiras. Isso é diferente da tradicional rotação no emprego, em que funcionários passam tempo em diferentes áreas funcionais para aumentar seu conhecimento sobre o negócio. Em vez disso, atribui-se ao gerente um papel no qual ele não dispõe de muita autoridade direta. Isso o ajudará a focar o desenvolvimento de outras aptidões, como a de negociar e influenciar seus pares. Considere o caso de Sheila, uma diretora de vendas regional numa empresa de tecnologia. Sheila tinha sido promovida rapidamente nos níveis gerenciais, porque sempre ultrapassava seus colegas em vendas, mês após mês. Com 30 e poucos anos, começou a tentar uma nova promoção, dessa vez a vice-presidência. Mas seu chefe, Rony, não achava que ela estivesse pronta. Rony achava que Sheila tinha um temperamento impulsivo e pouca paciência para pessoas que considerava pouco visionária. Assim, segurou a promoção, apesar do desempenho estelar de Sheila, e criou uma atribuição especial para ela, com 1 ano de duração, chefiando uma equipe que investigava oportunidades para vendas cruzadas. Para convencê-la a aceitar a tarefa, ele não só explicou que isso a ajudaria a ampliar suas aptidões, como também prometeu uma significativa recompensa financeira se ela tivesse sucesso, insinuando que a isso se seguiria a esperada promoção.
Esse era um grande desafio para Sheila. Ela teve que usar suas subdesenvolvidas forças de persuasão para ganhar o apoio de gerentes em outras divisões. Mas no fim, sua equipe apresentou uma estratégia brilhante de vendas cruzadas, implementada pela companhia no ano seguinte. Mais importante que isso, ela desenvolveu relações sólidas com várias pessoas influentes em toda a organização e aprendeu muita coisa sobre o valor dos insights e das experiências dos outros. Mais tarde, Sheila foi promovida a vice-presidente. E para a satisfação de Ronnie, seus novos subordinados não a consideravam apenas uma estrela em vendas, mas também uma gerente bem entrosada, capaz de negociar a favor da equipe. Essas atribuições interfuncionais, sem uma autoridade clara ou ligações óbvias com o curso de uma carreira, podem ser difíceis de vender. Não é fácil convencer gerentes jovens de que essas atribuições têm valor, nem é fácil ajudá-los a extrair delas um conhecimento relevante. Se gerentes sentem-se marginalizados, podem ficar arredios. Lembra-se de Bruno, o vice-presidente que negligenciou suas aptidões emocionais em seu empenho em aprender o negócio? Mesmo tendo êxito em algumas de suas primeiras tentativas informais de desenvolver relacionamentos, ele ficou confuso e desmoralizado quando seu chefe, João, lhe deu a missão especial de liderar uma força-tarefa para rever processos internos. Bruno estava esperando uma promoção e a nova tarefa não parecia ser real. João cometeu o erro de não dizer a Bruno que ele considerava a tarefa uma oportunidade ideal para melhorar seu networking. E assim, Bruno começou a questionar seu futuro na empresa. Com poucos meses em sua nova ocupação, Bruno pediu demissão. Ele aproveitara uma oportunidade, subindo de nível numa companhia rival, levando consigo uma tremenda quantidade de talento e de conhecimento institucional. Se João tivesse compartilhado seu raciocínio com Bruno, poderia ter mantido um dos seus mais valiosos colaboradores, alguém que já percebera a importância de desenvolver sua competência emocional e começar a progredir. Reafirme seu compromisso. Um dos motivos pelos quais funcionários ficam empacados no padrão que descrevemos é que seus chefes apontam déficits em competências emocionais, porém não tomam medidas quanto a isso. Eles negligenciam explicitar as consequências de se continuar com um comportamento destrutivo, ou fazem ameaças vazias e ainda assim vão adiante com a promoção. O determinado e ambicioso jovem executivo só pode concluir que essas competências são opcionais. Uma história edificante é de Michael, que aos 29 anos estava a ponto de virar sócio de uma firma de advocacia. Ele tinha alienado muitos dos seus pares e subordinados ao longo dos anos, com sua arrogância, deficiência devidamente observada nas avaliações anuais de desempenho. Porém, sua mente aguçada para questões legais lhe valera uma promoção após outra. Com a aproximação da avaliação de Michael, seu chefe, Leonardo, apontou os graves atritos entre os promissores advogados que trabalhavam para Michael e o advertiu de que um futuro avanço dependeria de uma mudança no estilo pessoal. Michael não deu muita importância ao feedback, estava confiante em que se sairia bem, como sempre, com base no puro talento. E fiel ao roteiro formal, Leonardo não foi irredutível e a promoção aconteceu, apesar do comportamento de Michael não ter mudado. 2 semanas depois, Michael, já então sócio responsável pelo relacionamento com clientes, conduziu reuniões com 2 contas fundamentais. Depois disso, o primeiro cliente procurou Leonardo e pediu que ele participasse das futuras reuniões. Então, o segundo cliente retirou seus negócios do escritório, reclamando que Michael se recusava a ouvir outros pontos de vista. Compare a experiência de Michael com a de Breno, 39 anos, vice-presidente sênior de uma companhia de seguros. Por anos, todos acreditavam que Breno seria o sucessor do CEO, graças às suas fortes aptidões financeiras e seu amplo conhecimento de negócio. Até que Jorge, seu chefe e atual CEO, começou a questionar se seria sensato promovê-lo. Embora Breno gerenciasse o próprio grupo excepcionalmente bem, evitava a colaboração de outras unidades, o que era muito importante, uma vez que a companhia começava a buscar novas oportunidades de crescimento.
inclusive potenciais alianças com outras organizações. O problema não era Breno ser hostil, mas ser passivamente desmotivado, defeito que não parecia tão importante enquanto ele apenas se responsabilizava por seu próprio grupo. Quando Breno foi treinado, constataram que ele era extremamente avesso a conflitos e evitava situações nas quais a decisão não seria dele. Sua aversão limitava muito sua aptidão para trabalhar com seus pares. Jorge emitiu um forte sinal, não apenas para Breno, mas também para outros na organização, quando rebaixou Breno, retirando dele algumas de suas responsabilidades e temporariamente o deixando de lado no plano de sucessão. Para dar a Breno uma oportunidade de desenvolver as aptidões que lhe faltavam, Jorge pediu-lhe que liderasse uma equipe interfuncional dedicada a encontrar oportunidades estratégicas para o crescimento. Para ter sucesso, Breno teria que dedicar mais tempo ao desenvolvimento de suas aptidões interpessoais. Não tinha autoridade sobre os outros membros da equipe, por isso precisava lidar com discordâncias e ajudar a equipe a chegar a um consenso. 2 anos depois, Breno relata que está mais habituado a conflitos e feedback, abrindo o caminho de volta ao seu plano de sucessão. A propósito, é contraproducente estabelecer para gerentes certos padrões de comportamento sem demonstrar que o padrão se aplica a todos, até o nível mais alto da administração. Em muitos casos, isso significa ter consciência das próprias metas de desenvolvimento, o que não é fácil. Gabriel, um CEO com o qual trabalhamos, chegou a se dar conta durante um feedback de 360 graus e treinamento em dupla de que seu estilo pessoal interferia no crescimento de seus subordinados. Gabriel tinha declarado que a inovação era a prioridade da empresa, mas seu medo de fracassar o tinha levado a microgerenciar os funcionários, sufocando a criatividade deles. Para sair desse padrão e expressar seu recém-descoberto compromisso com a melhora de suas aptidões de relacionamento, ele revelou aos subordinados seus objetivos pessoais: buscar aconselhamento com mais regularidade e se comunicar mais abertamente. Prometeu mudar comportamentos específicos e pedir à equipe feedback e apoio nesse processo. Ir a público com esse objetivo foi difícil para Gabriel, uma pessoa reservada, formada na tradicional liderança de comando e controle. Admitir que precisava mudar alguns comportamentos lhe pareceu uma perigosa fraqueza, sobretudo considerando que a companhia passava por um período difícil e os funcionários buscavam nele segurança. Mas suas ações deixaram claro para eles quais eram as novas prioridades. A franqueza de Gabriel conquistou a confiança e o respeito das pessoas, e no correr de muitos meses, outros na empresa começaram a refletir mais abertamente sobre as próprias aptidões emocionais e se engajar em processos semelhantes de desenvolvimento pessoal. Não apenas o relacionamento de Gabriel com os subordinados melhorou, como ele também se tornou um catalisador e um modelo para outros. Ele nos contou sobre o encontro com Letícia, diretora do setor financeiro da companhia e uma de suas subordinadas direta. Letícia estava preocupada com um novo contratado que não tinha engrenado tão rapidamente quanto ela esperava. O cliente fazia um monte de perguntas e, segundo ela, não tomava iniciativa. Ela tinha sido áspera com ele no fim de uma reunião e ele olhou para ela surpreso e irritado. Ao falar com Gabriel sobre o incidente, no entanto, reconheceu que sua impaciência talvez não fosse justa. Afinal, ele era novo no emprego. Além disso, a natureza das finanças exigia um raciocínio preciso e um conhecimento minucioso do negócio. Letícia encerrou a conversa dizendo que se desculparia com o novo funcionário. Gabriel ficou surpreso com os comentários de Letícia. Estava acostumada a vê-la apenas desabafar e partir para a próxima tarefa. Mas, possivelmente devido ao exemplo de Gabriel, ela ficara mais sintonizada com a importância da sua própria competência emocional. Esse reflexo tornou-se um hábito entre os membros da equipe de Gabriel, uma mudança que fortaleceu relacionamentos pessoais e melhorou o desempenho geral do grupo. Pense antes de promover. Não é incomum que alguém com excelente desempenho seja promovido a um nível muito alto de gerência antes de estar preparado. Sim,
Ele pode ser especialmente inteligente e talentoso, mas podem lhe faltar aptidões pessoais essenciais. Em vez de lhe negar a promoção, seu chefe agiria melhor adiando e empregando esse tempo para ajudar a desenvolver as competências emocionais do candidato. A seguir, estão alguns meios de fazer isso. Aprofunde o feedback de 360 graus. Vá além do conjunto costumeiro de questionários para implementar o processo de feedback de 360 graus tradicional. Entreviste uma ampla variedade de pares e subordinados do gerente e deixe que ele leia respostas específicas a questões genéricas sobre desempenho. Interrompa a ascensão. Ajude o gerente inexperiente a ir além da mentalidade de comando e controle, fazendo com que desenvolva aptidões para negociação e persuasão. Em vez de promovê-lo, dê-lhe incumbências interfuncionais, em que não possa se basear em hierarquia para influenciar pessoas. Reafirme seu compromisso. Não dê ao gerente inexperiente a impressão de que competências emocionais são opcionais. Faça com que seja responsável por suas aptidões interpessoais. Em alguns casos, tomando medidas duras, rebaixando ou negando-lhe uma promoção, mas com a promessa de que uma mudança de comportamentos será recompensada. Institucionalize o desenvolvimento pessoal. Estabeleça metas interpessoais na organização e faça da competência emocional um parâmetro do desempenho. Trabalhe também para instituir programas formais de desenvolvimento que ensine qualidades de liderança que facilitem a autoconsciência, a reflexão e a prática de novas competências emocionais. Cultive redes informais. Incentive o gerente a desenvolver parcerias para um aprendizado informal com pares e mentores, para que seja exposto a diferentes estilos e perspectiva de lideranças. Isso lhe proporcionará um feedback honesto e constante e contínuas oportunidades de aprender. Institucionalize o desenvolvimento pessoal. Uma das maneiras mais eficazes de desenvolver a competência emocional de gerentes é instituir na organização metas interpessoais de modo que cada um demonstre um conjunto específico de aptidões emocionais e o critério para a promoção inclua comportamentos tanto quanto aptidões técnicas. Um processo assim estruturado facilitará a descoberta antecipada de problemas potenciais e reduzirá a possibilidade de que a pessoa que necessite de desenvolvimento pessoal sinta-se discriminada ou injustamente restringida. Os funcionários saberão exatamente o que se espera deles e o que é preciso para que avancem em suas carreiras. Eis um caso no qual a institucionalização do desenvolvimento pessoal foi extremamente eficaz. Marco é um executivo que está cotado para o cargo de CEO de uma grande indústria, contanto que aceitasse um coach, por causa da sua reputação de grosseiro e agressivo. Um ano de treinamento em relacionamento ajudou Marco a compreender as armadilhas inerentes a seu estilo, e ele decidiu que outras pessoas poderiam se beneficiar com o alcance dessa compreensão muito mais cedo em suas carreiras. Para esse fim, tomou várias iniciativas no sentido de modelar a cultura da companhia, de modo que o aprendizado pessoal e profissional não fosse apenas estimulado, mas esperado. Primeiro, reformulou um novo conjunto de valores e práticas baseados em conjugar objetivos de negócios com o desenvolvimento de aptidões de liderança de primeira linha. Um dos valores era ouse ser transparente, significando que se esperava que todos os funcionários, sobretudo os que ocupavam cargos sêniores de liderança, fossem francos quanto a seus pontos fracos, pedissem ajuda e oferecessem a seus pares feedbacks honestos e construtivos. Sabendo na necessidade de criar incentivos e recompensa para seus novos comportamentos, Marco participou ativamente da avaliação e da definição de metas de desenvolvimento pessoal dos 100 executivos mais graduados da empresa
e ordenou que os planos para desempenho de todos os funcionários incorporassem ações específicas relativas ao desenvolvimento de suas próprias competências emocionais. Marco também fez das aptidões emocionais um item-chave da qualificação na busca de um sucessor, exigência que muitas organizações adotam no discurso, mas não implementam. Muitas delas, com frequência, supervalorizam o intelecto puro e a profundidade do conhecimento, em grande medida por causa da guerra na busca de talentos, o que fez com que focassem apenas contratar e manter os melhores e os mais brilhantes, independente da sua competência emocional. Por fim, Marco criou um novo cargo, Diretor de Aprendizado Corporativo, Corporative Learning Officer, ou CLO. Ele e o CLO fizeram parceria com uma universidade próxima para criar um instituto de aprendizagem no qual executivos poderiam ensinar em programas de liderança e frequentá-los. O próprio Marco é um palestrante frequente e participa de vários cursos. Por meio de todas essas ações, Marco deixou claro que os funcionários precisam fazer do aprendizado e do desenvolvimento emocional contínuo uma prioridade. Enfatizou também que se espera de todos, do CEO para baixo, que sejam estabelecidas metas para melhorar suas aptidões pessoais. Com a implementação do programa, ele descobriu que é mais fácil atrair e manter jovens executivos. Na verdade, sua organização deixou para trás um recrutamento que era um pesadelo e passou a ser um imã que atrai jovens talentos. A empresa se tornou conhecida como um lugar onde líderes emergentes podem encontrar oportunidades reais para aprender e crescer. Trabalhamos com outras empresas na qual a equipe sênior de gerenciamento estava comprometida com o desenvolvimento das competências emocionais dos líderes da companhia. A equipe ofereceu primeiro uma extensiva formação em coaching ao departamento de RH, que, por sua vez, supervisionou um programa no qual gerentes de alto nível treinavam os colegas jovens e inexperientes. O objetivo era beneficiar tanto os experientes quanto os inexperientes. Os gerentes júniores proviam feedback das aptidões de coaching do pessoal sênior e o pessoal sênior ajudava a fortalecer as competências emocionais de seus colegas menos experientes. Os resultados foram encorajadores. Raul, que normalmente era um gerente de alto desempenho, estava se esforçando para alcançar suas metas. Após passar algum tempo com Raul e consultar seus subordinados, seus pares e seu coach da organização, chegamos à conclusão de que, em seu entusiasmo por atingir as metas, Raul era incapaz de diminuir um pouco o ritmo e ouvir as ideias de outras pessoas. Ele tinha feito cursos de comunicação e sabia como fingir comportamentos que aparentassem que estava ouvindo, como assentir e dar sinais verbais de concordância, mas, com frequência, ficava distraído, sem prestar atenção. Nunca aceitara esse feedback, até que um dia, passando pelo grande setor de operações que gerenciava, um supervisor local o deteve, a fim de discutir suas ideias para resolver um problema na produção. Raul entrou em seu modo escuta ativa. Depois de fazer alguns sinais de que estava ouvindo e dizer: "Obrigado, falaremos sobre isso depois", seguiu adiante, deixando o supervisor frustrado e sem saber como despertar o interesse do chefe. Acontece que o coach do Raul estava observando. Ele chamou o jovem gerente num canto e disse: "Você não ouviu uma só palavra do que Carlos falou. Você não estava escutando de verdade." Raul admitiu, tanto para si mesmo quanto para o coach. Desculpou-se então com Carlos, para grande surpresa do supervisor. Ter em mente esse incidente ajudou Raul a se lembrar da importância das suas relações de trabalho. Seu coach também o ajudou a perceber que não deveria supor que bastavam sua vontade e seu ímpeto para, de algum modo, motivar seus funcionários. Raul estivera desgastando as pessoas, física e psicologicamente. Um ano depois, o setor de operações de Raul estava atingindo as metas, uma conquista que ele atribui, em parte, ao treinamento individual que havia recebido. Cultive redes informais.
Embora programas institucionalizados para a construção de competências emocionais sejam essenciais, alguns gerentes se beneficiariam mais de uma rede informal de relacionamentos, fora da hierarquia da companhia. Uma mentoria, por exemplo, pode ajudar tanto gerentes júniores como sêniores a avançar em seu desenvolvimento emocional mediante um novo tipo de relacionamento. E quando a experiência da mentoria é positiva, ela costuma atuar como um trampolim para uma rica variedade de relacionamentos em toda a organização. Particularmente, dá aos gerentes júniores a oportunidade de experimentar diferentes estilos de liderança e os expõe a diversos pontos de vista. Sônia, de 32 anos, gerente numa firma de consultoria, esperava ser promovida ao cargo de diretora, mas não tinha abordado a questão com o chefe, porque supunha que ele considerava que ela não estivesse pronta e ela não queria criar tensão. Era uma consultora talentosa, que tinha relacionamentos com clientes fortes, mas era fraca internamente, por uma combinação de timidez, uma natureza independente e uma aversão a conflito, o que a inibia de pedir feedback. Quando sua companhia lançou um programa de mentoria, Sônia se inscreveu e, mediante uma série de longas conversas com Jéssica, uma sócia da firma, desenvolveu novos insights sobre seus pontos fortes e fracos. O apoio de uma pessoa estabelecida na firma como Jéssica ajudou Sônia a ser mais confiante e mais honestas em suas decisões sobre desenvolvimento com o chefe, que não estava ciente de que Sônia queria receber feedback e agir de acordo com ele. Hoje, Sônia tem uma compreensão exata do que precisa trabalhar e está firme a caminho de ser promovida. Além disso, seu relacionamento com Jéssica a dispôs a procurar outras conexões, inclusive um grupo de pares, gerentes promissores como ela, que se reunia mensalmente para compartilhar experiências e trocar conselhos. Uma rede de pares é benéfica até mesmo para os executivos de mais alto nível. E os relacionamentos não precisam estar confinados a fronteiras da organização. Gabriel, um CEO anteriormente mencionado, queria continuar seu próprio desenvolvimento. Por isso, cultivou um relacionamento com outro executivo que conhecera através de nosso programa. Os dois mantinham contato regular por e-mails e telefonemas, com discussões confidenciais, de modo a estarem livres para compartilhar até mesmo as mais íntimas preocupações. Também se encontravam de tempos em tempos para discutir suas metas de desenvolvimento pessoal. Eles consideravam esses encontros inestimáveis e notaram que seus relacionamentos no trabalho melhoraram e que ter um confidente os tinha ajudado a evitar recair em velhos hábitos em momentos de estresse. Adiar uma promoção pode ser difícil em virtude da firme ambição de um jovem executivo e do ritmo agitado da vida numa organização, o que faz com que um aprendizado pessoal pareça extravagância. Isso requer um delicado equilíbrio entre honestidade e apoio, paciência e urgência. Significa ir contra a norma de promover pessoas exclusivamente com base em inteligência, talento e resultado nos negócios. Significa também enfrentar a decepção de um subordinado estimado. Porém, dedicar tempo para construir competências emocionais de pessoas não é uma extravagância, é crucial para o desenvolvimento de líderes eficientes. Ceda à tentação de promover seus melhores funcionários antes que estejam prontos. E assim, você terá executivos que podem até progredir com a mudança e demonstrar excelentes aptidões para lidar com problemas, mas aos quais faltarão autoconsciência, empatia e aptidões sociais necessárias para fortalecer e nutrir essas forças nos outros. Os programas de MBA e os livros sobre gerenciamento não são capazes de ensinar a esses jovens executivos tudo o que precisam saber sobre as aptidões pessoais. Na verdade, não existe substituto para a experiência, a reflexão, o feedback e, acima de tudo, a prática. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante.
Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!